Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor evangelista Ezequiel e hoje eu quero. Você está no canal Histórias da Obra Missionária. E hoje eu quero contar uma história que aconteceu em Fortaleza. Eu não sei se você acredita, né? Mas eu tive um sonho profético, uma revelação de Deus através de sonhos, onde eu chegava numa cidade e eu começava a pregar o evangelho. E nessa cidade tinha uma praia. E no final dessa cidade, no final desse sonho, eu me lembro que eu me aproximava de um homem, evangelizava ele, e no final ele aceitava Jesus. E aí eu me despertei do sonho, e antes de eu despertar do sonho, eu via, o nome da cidade era Fortaleza. E aí eu entrei em contato com um missionário que lá estava, e naquele período eu já estava trabalhando, e aproveitei as minhas férias de julho, na época, e fui a Fortaleza. Cheguei lá em Fortaleza, né, eu comecei a evangelizar ali no calçadão de Iracema, quem conhece Fortaleza, né, aquele calçadão ali, muitas prostitutas, pessoas, homens se prostituindo, né, moradores de rua, uma situação assim muito complicada. E num determinado dia o missionário me disse assim: olha, você já conhece o centro de Fortaleza? Eu falei: não. Você quer conhecer? Eu falei: quero. Porque até então só ficava ali naquela orla de Iracema. E ele me levou para conhecer aquela orla de centro de Fortaleza, centro histórico, né? E ali, quando nós chegamos numa praça, tem uma estação de metrô nessa praça, não me falha a memória, tinha uma senhora fazendo um trabalho evangelístico. E eu puxei conversa com aquela senhora, uma missionária, e ela disse que todos os dias estava ali naquela praça. Quem conhece ali Fortaleza sabe que ali naquela praça tem uma espécie de uma feira, né, onde vários produtos são vendidos ali. E é um lugar também que tem muitas prostitutas, é um lugar de prostituição, é um lugar que tem muitos moradores de rua. E aí eu perguntei a ela se eu podia, né? Perguntei: eu posso pregar um pouco? Sou evangelista, eu amo pregar na rua, eu gosto de pregar na rua. Eu vi a senhora ali, eu falei: poxa, eu vou dar uma ajuda para vou ajudar aquela mulher, né, a puxar a rede. E ali ela foi e permitiu. E ela disse assim: olha, meu filho, pregue o evangelho, mas não pregue com agressividade, porque aqui tinha um pastor que me ajudava, ele começou a agredir as pessoas com palavras e quiseram até navalhar ele aqui. Eu falei: sério? Eu falei assim: pode deixar que eu sei pregar na rua. E eu sempre digo o seguinte: na rua não é lugar de exortar, não é lugar de você querer ficar ali chamando a atenção das pessoas, não. Rua é lugar de você pregar Jesus. Pregar Jesus, o arrependimento, o reino dos céus. E eu comecei a trazer essa mensagem na praça. E eu me lembro que algumas mulheres passavam do meu lado e faziam assim na minha mão. E fazia assim na minha mão e eu: o que está acontecendo? E no final do evangelismo, não entendi aquilo, muitas pessoas ficaram ao redor. Me lembro que umas 20 a 30 pessoas se aproximaram e ficaram ali me escutando e eu falando ali. E no final, bem no finalzinho da pregação, um homem se aproximou de mim e perguntou se podia me dar um abraço, né? E eu falei assim: pode. Eu tenho uma foto com esse homem, no final do vídeo eu vou colocar aí. Eu tenho uma foto com ele, né?
E ali eu dei um abraço naquele homem, e aquele homem aceitou a Jesus como o único Senhor e Salvador. Depois nós fizemos uma fila ali e começamos a orar aquelas prostitutas, homens que estavam ali. E quando nós saímos daquela praça, aquele homem começou a nos acompanhar. Eu virei para ele e falei assim: olha, a partir de agora o senhor procura uma igreja evangélica, uma igreja que pregue a palavra, vai ser servo de Deus, um dia eu quero te encontrar na presença de Deus. E quando a gente estava indo embora, eu perguntei, né, o evangelista, eu falei assim, o que estava acontecendo na hora da pregação, que aquelas mulheres passavam e tocavam na minha mão, alisavam a minha mão, eu não entendi aquilo ali. E ele começou a dizer, elas são prostitutas e elas perceberam o seu sotaque, elas perceberam que você não era daqui. E elas, literalmente, eles estavam te convidando, né, para ter relações com elas. E eu fiquei assim apavorado porque no Rio, né, fiquei assim assustado, né, porque no Rio eu tenho o costume de entrar em favelas, presídios, eu já te contei aqui histórias, eu fiz evangelismo na Central, Cracolândias, e as pessoas têm um respeito muito grande, né? E ali o tempo todo as pessoas estavam testando a minha fé, querendo ver se eu realmente era homem de Deus. E ali foi uma experiência muito gratificante. E eu passei 10 dias em Fortaleza, pregando a palavra, visitando igrejas. E quando eu estava voltando para o Rio, eu estava dentro do avião e Deus me fez me lembrar do sonho. Eu perguntei assim a Deus, Senhor, passei por tantos lugares, passei 10 dias em Fortaleza, aqui, e somente uma alma, Jesus. E o Senhor me fez me lembrar daquele sonho, né? O Senhor me fez me lembrar daquele sonho que eu contei no início, e ali eu glorifiquei a Deus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Deus te abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Amém?